general não espera perder o medo para ordenar o ataque. Se ele esperar a coragem chegar, os canhões do inimigo já o transformaram em pó. Ele ordena o avanço com as mãos tremendo, e é no calor do sangue que o medo morre. O mundo não vê o tremor nas mãos dele sob a mesa. O mundo só vê a espada erguida. E é isso que vence guerras. Você já parou para observar que a maioria das pessoas espera se sentir confiante para agir com confiança? Espera se sentir disciplinado para acordar cedo? Espera se sentir poderoso para tomar decisões difíceis? E sabe o que acontece? Elas nunca fazem nada, porque o sentimento nunca vem primeiro. É o comportamento que deve vir primeiro. Nicolau Maquiavel não tinha um scanner de ressonância magnética. Ele não estudava neuroplasticidade. Mas há mais de 500 anos, ele entendia algo que a ciência moderna está apenas confirmando agora. A identidade não é um destino. Ela é uma construção. E você constrói ela todos os dias, com ações pequenas, repetidas, estratégicas. O problema é que muitas pessoas constroem sem consciência. Elas deixam a vida decidir quem elas são. Seguem o roteiro que a família preparou e aceitam o papel que a sociedade designou. Mas existe outro caminho. Um caminho onde você não espera pela motivação, não espera se sentir pronto e não espera a vida trazer as circunstâncias perfeitas. Você age como se já fosse quem deseja ser. E é assim que você realmente se torna. Isso não é fingimento vulgar. Não é mentira. É estratégia. É colocar os tapumes e começar a fundação de um prédio que ainda não existe, mas cujo projeto já está definido. A verdade que ninguém quer ouvir é essa. Você já está fingindo de alguma forma todos os dias. A questão é se você está fingindo o papel que a sociedade escolheu para você, ou o papel que você escolheu para si mesmo. Vamos começar com um fato que vai mudar sua perspectiva. Seu cérebro tem uma dificuldade fundamental. Ele não consegue distinguir com precisão o que é real do que é imaginado quando vem acompanhado de ação. Pense em um atleta que imagina uma corrida perfeita antes da competição. Seu coração acelera, seus músculos se contraem levemente, seu cortisol cai e sua respiração muda. Tudo isso acontece apenas na imaginação. Seu cérebro interpreta aquela imagem mental como evidência de que a ação é possível e começa a preparar o corpo para executá-la. Agora imagine você. Quando você age como alguém confiante, mesmo que não se sinta confiante no começo, seu cérebro observa aquele comportamento e registra como informação real. Ele pensa: ah, então você é alguém que fala com firmeza? Então você é alguém que toma decisões rápidas? Então você é alguém que não pede desculpas por existir? Cada ação gera um feedback que seu cérebro interpreta como evidência da sua identidade. Com a repetição, essas ações começam a criar redes neurais, conexões entre neurônios que disparam juntas toda vez que você precisa daquele comportamento. Os neurocientistas chamam isso de lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Quer uma prova simples disso? A ciência já provou que se você segurar uma caneta entre os dentes, forçando um sorriso, seu cérebro entende que você está feliz e começa a liberar dopamina. Ele lê o movimento do seu rosto e assume que a emoção é real. Com a confiança, é exatamente igual. Se você força a postura de um rei, seu cérebro não tem escolha a não ser começar a produzir a química de um rei. No começo, esses comportamentos exigem esforço consciente. Você está usando a parte frontal do seu cérebro, aquela que pensa, que planeja, que tem dúvida. É como tentar dirigir em uma rua desconhecida. Você precisa se concentrar em cada detalhe. Mas com a repetição suficiente, aquele comportamento migra para o piloto automático, para os gânglios da base, para o lugar onde tudo que você faz sem pensar, vive. É como dirigir para casa depois de um dia de trabalho. Você chega sem nem lembrar do caminho. E é aí que a magia acontece.
Porque quando o comportamento não exige mais esforço consciente, ele deixa de ser fingimento, deixa de ser uma máscara. Ele se torna você. Eu entendo porque isso talvez esteja soando desconfortável. No começo, agir como alguém confiante quando você é inseguro parece uma armadura de ferro pesada. Você se sente um impostor, um fraudador, uma pessoa carregando algo que não lhe pertence. Aquele peso nos ombros, aquela rigidez no peito, aquele nó na garganta. Tudo isso é muito desconfortável. Você já sentiu esse peso? Aquela sensação de que, se der um passo como alguém grande, o mundo vai rir de você? Pois saiba que esse peso não é o erro, é o nascimento. Mas esse desconforto não é sinal de que você está no caminho errado. Muito pelo contrário. Esse desconforto significa que suas antigas redes neurais estão sendo desafiadas. A versão insegura de você está sendo questionada. Os padrões que você repetiu por anos estão sendo interrompidos. É como colocar um músculo para trabalhar depois de meses de inatividade. Dói? Sim. Queima? Claro que sim. Você sente vontade de parar? Com certeza. Mas a dor é o processo de adaptação e o sinal de que algo está sendo reconstruído. Com o tempo, semanas e meses de repetição, aquela armadura que parecia tão pesada começa a se mover diferente. Começa a se ajustar ao seu corpo. Os movimentos ficam mais fluidos e a respiração fica mais natural. E, eventualmente, ela deixa de parecer uma armadura e se torna sua pele. Você acorda e a coloca sem pensar. Você a veste tão naturalmente que até esquece que existe. E é aí que você entende uma verdade. Você nunca estava fingindo ser confiante. Você estava esperando que sua identidade real alcançasse o nível em que seu comportamento já estava. Maquiavel entendia isso quando falava sobre a importância da aparência para manter o poder. Um príncipe não precisa ser bom de verdade. Basta parecer. Ou melhor, fingir ser. Em suas próprias palavras, poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Ele sabia que a alma de um homem é um território privado, mas a sua aparência é um território público. Se você controla o território público, você controla a percepção do mundo. E quem controla a percepção, controla o poder. Não porque o mundo seja superficial, mas porque o mundo reage ao que vê, não ao que você é internamente. E aqui vai um detalhe que vai ficar martelando na sua cabeça. O mundo reage à forma como você se apresenta, que é a sua postura, sua aparência e sua voz. Um estudo famoso de Harvard trouxe ao mundo o conceito das poses de poder. A ideia era que manter uma postura aberta, peito aberto e queixo erguido, por apenas 2 minutos, poderia hackear sua biologia. Embora a ciência moderna tenha contestado as mudanças hormonais drásticas, o efeito psicológico é real. Ao mudar sua postura, você muda sua percepção de confiança. Você não está apenas fingindo para os outros. Você está sinalizando para sua própria mente que está no controle, ganhando a presença necessária para encarar qualquer desafio. Existe uma ilusão perigosa em que muitas pessoas vivem. A ideia de que sua identidade é fixa, que você nasceu com características imutáveis e que é assim que você é, e pronto, não há nada a fazer. Mas isso é uma mentira. A neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de reorganizar a si mesmo, criando novas conexões neurais ao longo da vida. E isso não é teoria abstrata. É biologia mensurável. Quando você repete um comportamento, as conexões entre os neurônios envolvidos se fortalecem. Aquela estrada neural fica mais ampla e mais fácil de percorrer. Imagine seu cérebro como um território selvagem cheio de trilhas. Algumas trilhas são tão largas e bem pavimentadas que você poderia caminhar nelas de olhos fechados. São estradas que você percorreu milhares de vezes. Seu corpo conhece cada pedra, cada curva e cada obstáculo. Medo? Existe uma trilha para isso. Você a segue no piloto automático.
Insegurança? Tem uma trilha também, tão marcada que seus pés a encontram sozinhos, mesmo na escuridão. Dúvida? Outra trilha, ampla, confortável no seu desconforto. Essas trilhas largas representam seus padrões antigos. São caminhos tão conhecidos, tão gastos pelo tempo, que seu corpo segue sozinho. Você nem precisa pensar. Seu cérebro automaticamente o direciona para a trilha mais fácil e familiar. É economia de energia. É eficiência primitiva. Mas é também aprisionamento. Porque enquanto você caminha nessas trilhas conhecidas, novas possibilidades apodrecem na floresta ao seu redor, inacessíveis e esquecidas. Agora imagine que você quer criar uma nova trilha, uma nova identidade. No começo, aquela trilha é pouco marcada. Você precisa se concentrar para seguir. Precisa pensar em cada passo. É difícil porque o cérebro economiza energia fazendo o que já conhece. Seu corpo quer voltar para as trilhas largas. Mas se você continua passando por aquela trilha nova, ela fica cada vez mais marcada. Fica cada vez mais fácil de percorrer. Até que um dia, ela fica tão clara quanto as antigas. E é aí que você deixa de fingir para realmente ser. O psicólogo Daryl Bain descobriu algo fascinante sobre isso. As pessoas não desenvolvem atitudes e depois agem conforme elas. Muitas vezes é o contrário. As pessoas agem de um jeito, observam aquela ação e concluem quem são. Ah, eu sou alguém que não desiste. Eu sou alguém que não pede desculpas desnecessárias. Puxa vida, eu sou alguém que não busca validação. Essas conclusões não vêm de um sentimento profundo. Vêm da observação das suas próprias ações. E aqui está um detalhe que eu quero que você grave na sua mente. Literalmente. Seu cérebro não questiona a autenticidade daquela conclusão. Ele apenas registra a ação e a interpreta como evidência. Se você age com disciplina repetidamente, seu cérebro conclui que você é disciplinado. Fim de papo. Isso significa que você não precisa se sentir diferente para começar. Você precisa agir diferente. E a ação virá acompanhada da mudança interna. Vou usar uma imagem que talvez ressoe com você. Pense no seu cérebro como um terreno. No começo, é um terreno baldio, sem prédios, sem estrutura, apenas possibilidade. A maioria das pessoas não constrói nada. Elas deixam outras pessoas construírem. Os pais constroem uma casa, definem as paredes, a cor e o layout. Você nasce ali e assume que aquela é sua casa. A escola constrói em si mesma uma outra escola. Desenha o caminho que você deve seguir, as regras que deve obedecer e o padrão que deve se encaixar. E você passa anos naquele prédio aprendendo a ser pequeno. A sociedade constrói um escritório bem longe dali. Aquele lugar cinzento onde você passará 40 anos da sua vida, 8 horas por dia, fingindo estar feliz com algo que nunca escolheu. E você passa a vida morando, estudando e trabalhando em estruturas que outras pessoas planejaram para você. Você acorda naquela casa que seus pais escolheram, trabalha naquele escritório que a sociedade esperava. Segue aquele caminho que foi traçado antes de você nascer. E quando alguém pergunta: "E aí, como está a vida?", você responde com um sorriso amarelo: "Está ótima." Quando na verdade, você está vivendo em uma casa que não é sua, em uma história que não é sua e em uma identidade que não é sua. Mas existe um caminho diferente. Você pode se tornar o arquiteto do seu próprio terreno. Primeiro, você escolhe quem quer ser. Define o projeto, decide quais andares vai ter, quais cômodos e qual será a estrutura. Visualiza tudo com clareza. Depois, você coloca os tapumes. Você começa a preparar o terreno. Começa a lançar a fundação. E aqui está o ponto crucial. A fundação vem antes da sensação de que está tudo pronto. Você não espera se sentir como um construtor para começar a construir.
você faz o trabalho, e é o trabalho que eventualmente o torna construtor. No começo, seus vizinhos vão olhar para aquele terreno com fundação e dizer: se liga só naquele cara fingindo que vai construir uma catedral. Você só olha e deixa eles falarem, porque enquanto eles riem, você está trabalhando. Cada bloco que você coloca é uma ação repetida. Cada parede que se levanta é uma nova rede neural se formando. Cada andar que você constrói é um novo padrão se consolidando. E quando a estrutura começa a ficar visível, ela começa a ficar clara. Ninguém mais vai dizer que você está fingindo. Vão dizer que você é arquiteto. A diferença? O tempo, a consistência, a recusa em aceitar o terreno baldio como seu destino permanente. Mas preste atenção em um detalhe vital do projeto. O arquiteto inteligente constrói em silêncio. Ele não sai por aí mostrando a planta para todo mundo, pedindo validação ou contando seus planos. Ele coloca os tapumes justamente para que ninguém veja a obra até que ela seja grande demais para ser ignorada. Se você fala demais sobre quem quer ser, você acaba gastando sua energia que era para ser canalizada na execução em uma simples conversa. Guarde o projeto para si mesmo. Deixe que o mundo veja o prédio pronto, não os andaimes. Maquiavel dizia que um príncipe deve se espelhar nos grandes homens do passado. Deve mirar neles como um arqueiro mira em um alvo distante. Ele explicava que os arqueiros prudentes, vendo o alvo muito longe e sabendo o limite do seu arco, miram muito mais alto do que o ponto que querem acertar. Não para que a flecha chegue no céu, mas para que, mirando no alto, ela ganhe força para cair exatamente no alvo. Você não mira no ponto onde você está. Você mira acima. Bem acima. Na versão superior de si mesmo. E todos os seus comportamentos, mesmo que inicialmente forçados, serão puxados pela gravidade em direção àquele alvo. Existe uma estratégia que os grandes impérios usavam. Você deve conhecer. É o cavalo de Troia. Por fora, uma estátua bela e inofensiva. Um presente de agrado. Mas e por dentro? Soldados, estratégia e poder escondido. Aquele cavalo era trazido para dentro da muralha enquanto os defensores dormiam. E quando chegava a hora, os soldados desciam e tomavam o controle. Agora entenda isso como estratégia pessoal. Você está construindo um cavalo de Troia para enviar para dentro das muralhas da sua própria mente. Por fora, é apenas um comportamento. Você falando com firmeza, você tomando decisões rápidas, você não pedindo desculpas por existir. Parece apenas uma estátua, um acessório, um fingimento. Mas por dentro estão os soldados verdadeiros, os hábitos novos, as redes neurais se reorganizando, a neuroplasticidade trabalhando enquanto você dorme. E um dia, sem que ninguém perceba, incluindo você mesmo, aqueles soldados que estavam escondidos tomam o controle da cidade. O segredo do cavalo de Troia não foi apenas o presente, foi a paciência. Os soldados esperaram o momento em que a guarda da cidade estava baixa. Sua velha identidade é uma muralha alta, mas ela tem brechas, o cansaço, a dúvida, a rotina. É nesses momentos que seus novos comportamentos, os soldados que você escondeu, devem marchar e tomar o comando das suas decisões. Sua velha versão, aquela que buscava aprovação, aquela que tinha medo de errar, aquela que se fazia pequena para não incomodar, ela está dormindo. Mas quando acorda, descobre que a cidade já tem um novo governo. Isso é dissimulação estratégica. Não é mentira vulgar. É o uso inteligente da aparência para transformar a realidade interna. Maquiavel diferenciava bem isso. Ele não pregava mentiras constantes. Ele pregava a dissimulação necessária. A diferença está em uma coisa. Você sabe o que está fingindo. E está fazendo isso para se transformar. Quem mente sem propósito estratégico apenas cria confusão. Quem finge com objetivo claro está construindo. Mas aqui vem a parte que a maioria pula.
Você não pode começar a construir sem ter um projeto. Qualquer arquiteto vai te dizer: você precisa de um plano antes de colocar uma pedra. Então faça isso agora. Responda a estas perguntas com honestidade brutal. Quem é a versão de você que você quer se tornar? Não é a versão que a sociedade quer. Não é a que seus pais gostariam. É a que você escolhe. Como essa versão pensa? Pense em situações comuns. Quando alguém a critica, como ela reage? Quando encontra um obstáculo, como ela o enfrenta? Quando está sozinha, qual é o padrão de seus pensamentos? Como ela age nos dias difíceis? Porque a verdade é que sua identidade não é definida pelos dias bons. Qualquer um é forte quando tudo corre bem. É nos dias em que você quer desistir que você revela quem realmente é. Quais são seus valores inegociáveis? Esses são os princípios pelos quais você não vai se vender, custe o que custar. Quais são seus padrões mínimos? Abaixo desse patamar, você não desce. Na comunicação, nas relações, no trabalho, em como trata a si mesmo. Escreva a pergunta e responda em um caderno. Seja específico. Não escreva "quero ser confiante". Escreva: eu sou alguém que toma decisões rápidas mesmo sem informação 100% certa. Eu sou alguém que mantém contato visual, ou não, quando falo. Eu sou alguém que não pede desculpas por ter opiniões. Porque quanto mais específico você for, mais fácil é traduzir isso em ações diárias. Maquiavel sabia que para fundar um novo principado, muitas vezes é preciso destruir as fundações do antigo. Então, ao lado da sua lista de quem você quer ser, faça a lista negra. Quais comportamentos da sua versão atual são traidores? Qual hábito você vai exilar do seu reino hoje? Definir o que você odeia em si mesmo é o combustível mais rápido para amar o que você está construindo. Agora vem a parte que separa os homens dos meninos: a ação. E não estou falando de transformação drástica de uma hora para outra. Estou falando de um processo gradual feito de pequenos passos. Quando você vai à academia pela primeira vez, você não coloca 40 quilos no supino. Você começa com o peso que consegue levantar. Mas aqui está o detalhe importante. Você levanta aquele peso fingindo que consegue. Seu corpo ainda não sabe que consegue, mas você o força, e ele se adapta. O mesmo vale para sua identidade. Você não vai se sentir confiante e depois agir com confiança. Você age com confiança mesmo se não estiver se sentindo confiante. E o sentimento vem depois. Então aqui está o exercício prático. Todos os dias, anote 3 atitudes que aproximam você da sua nova identidade. Não precisa ser grande. Hoje, quando alguém me criticou, eu não busquei aprovação tentando explicar minha ação. Apenas ouvi e deixei a crítica ser o que era. Hoje, em uma reunião, eu falei uma vez com firmeza. Não repeti a frase com medo de que ninguém tivesse entendido. Hoje, quando tive medo de fazer algo, eu fiz mesmo assim. Eu não deixei o medo ser a desculpa. Essas são micro-vitórias. As micro-vitórias são importantes pelo seguinte: primeiro, elas são alcançáveis. Você não está esperando uma transformação completa da noite para o dia. Segundo, cada uma delas alimenta a próxima. Cada pequena vitória reforça a seguinte narrativa que você está contando a si mesmo: eu sou assim. Terceiro, elas são mensuráveis. Você consegue ver que está fazendo. Não é um sentimento vago. É uma ação concreta. Celebre essas micro-vitórias. Não de forma barulhenta, mas de forma estratégica. Observe-as e reconheça-as internamente, porque cada uma delas é uma repetição. E cada repetição é um novo sulco na estrada neural que você está construindo. Existe um teste que quero que você comece a fazer. Maquiavel entendia o poder do silêncio. Ele sabia que falar demais é revelar fraqueza, que solicitar aprovação em voz alta é pedir para ser manipulado. Aqui está o teste. Procure situações onde sua velha identidade falaria demais
ou buscaria aprovação? Seu chefe faz um comentário sobre seu trabalho. A velha versão de você já está justificando, já está explicando, já está buscando validação verbalmente. Sua nova identidade, ela ouve, ela reconhece e ela se cala. Porque quem precisa explicar sua ação está questionando a legitimidade dela. Quem precisa buscar aprovação está revelando insegurança. O silêncio estratégico comunica: eu confio no que fiz. A sua opinião é informação, não sentença. Tente o seguinte pelo menos uma vez por dia. Uma situação onde você teria falado demais ou buscado validação, fique em silêncio. Observe o que acontece. A maioria das vezes você descobre que o silêncio é mais poderoso que qualquer explicação. E seu cérebro registra: ah, então eu sou alguém que não precisa de aprovação verbalmente? Robert Greene, que bebeu da fonte de Maquiavel, diz que quanto mais você fala, mais comum você parece. Essa é a lei número 4 do seu livro, As 48 Leis do Poder. A lei diz literalmente: diga sempre menos do que o necessário. O silêncio cria um vácuo que as outras pessoas tentam preencher com a própria ansiedade. Ao se calar, você não está apenas economizando palavras. Você está forçando o outro a revelar as fraquezas dele enquanto você mantém sua nova armadura impecável. Vou usar uma imagem que talvez você reconheça. Pense em como você se veste. A maioria das pessoas compra roupas prontas. Roupas que vêm em tamanho único, que se ajustam mais ou menos bem, mas nunca se encaixam perfeitamente. Seu guarda-roupa é cheio de peças que quase servem, que quase combinam, mas que sempre deixam você um pouco desconfortável. Agora, imagine se você fosse um alfaiate. Se você pudesse desenhar sua própria roupa, medir seu corpo com precisão e costurar cada detalhe. A roupa não seria apenas confortável, ela seria perfeita. Quando você decide quem quer ser, você está parando de comprar roupa pronta. Você está se tornando o alfaiate de si mesmo. E aqui vem um ponto delicado. No começo, esse terno novo vai parecer estranho. Vai apertar em alguns lugares. Vai ficar solto em outros. Você vai se mexer com desconforto. A tentação é jogar a roupa fora, voltar para as velhas peças confortáveis. Mas você não faz isso. Você ajusta seus movimentos. Você muda sua forma de caminhar e se adapta à nova roupa. E com o tempo, a roupa se ajusta a você. Ela muda de forma conforme você a usa. As dobras se configuram e o tecido se acomoda. Até que um dia, aquela roupa que parecia tão estranha é a coisa mais natural do mundo. Está tão integrada ao seu corpo que os outros nem notam que foi algo estranho um dia. Isso é o que Maquiavel entendia quando falava que o príncipe não nasce pronto. Ele é talhado pelas circunstâncias. Ele é construído pelas escolhas. Ele é ajustado por repetição. Vou ser direto com você sobre o desconforto. Quando você começa a agir como alguém diferente, você sente calor. Aquele calor é o fogo. E muitas vezes, ele queima. Queima porque está derretendo as antigas estruturas, as velhas justificativas, a necessidade antiga de aprovação. Quando você age como alguém que não precisa de validação, o fogo queima aquela parte de você que vivia buscando-a. Quando você age com firmeza, o fogo queima aquela parte de você que era flexível demais. Quando você se cala estrategicamente, o fogo queima aquela parte que falava demais. Isso é desconfortável, mas é necessário. Porque o fogo que queima as impurezas é o mesmo fogo que forja o aço. Você está passando pelo fogo. Você está sendo purificado. E você está sendo forjado em algo mais resistente. Os alquimistas antigos sabiam disso. Eles aqueciam ouro e prata até o limite. Porque era no calor extremo que essas substâncias se tornavam puras. Seu processo é exatamente igual. O desconforto não é sinal de que você está no caminho errado. É sinal de que você está sendo transformado. E se você já entendeu isso até agora,
deixe seu like e clica no botão hype. Agora imagine um ator que fica famoso interpretando um rei. Ele estuda o papel, aprende como um rei fala, como um rei caminha e como um rei toma decisões. No começo, é óbvio que é a atuação. Os outros veem a atuação, mas ele continua interpretando. Mesmo fora do palco, ele mantém certos hábitos, certos comportamentos e certa postura. Depois de 10 anos fazendo isso, ele não sabe mais onde termina o personagem e onde começa ele. Porque o cérebro não se importa com a origem da ação. Ele só se importa com a repetição. Se você repete algo o tempo suficiente, o cérebro registra como verdade, como identidade, como realidade. A vida é um palco e todos estamos nele interpretando papéis. A diferença entre as pessoas que mudam e as que não mudam é simples. As que mudam escolhem conscientemente qual papel vão interpretar. As que não mudam aceitam o papel que a vida designou para elas. Mas aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você escolhe seu papel e o interpreta o tempo suficiente, ele deixa de ser um papel. Ele deixa de ser atuação. Ele se torna quem você é. Vou finalizar com um ponto que vai reforçar tudo isso. O mundo não sente sua insegurança interna. Não sente sua dúvida. Não sente seu medo. O mundo vê sua postura. Ouve seu tom de voz. Interpreta seu silêncio. Observa como você se move e reage àquilo que vê. Se você espera se sentir confiante para agir com confiança, o mundo já o rotulou como inseguro. Se você espera ter plena certeza para tomar uma decisão, o mundo já o viu como hesitante. Se você espera se sentir à altura para ocupar um espaço, o mundo já decidiu que você é pequeno. Porque enquanto você espera internamente, você está comunicando externamente. E a comunicação externa é mais forte. A psicologia evolucionista explica isso através da teoria da sinalização. Na natureza, um predador não pergunta como a presa se sente. Ele lê os sinais, a postura, a hesitação, o olhar. Se o sinal é de fragilidade, o ataque é inevitável. Na sociedade moderna, o jogo é o mesmo. O mundo não tem tempo de validar seu potencial oculto. Ele reage aos sinais que você emite. Se você sinaliza dúvida através do corpo, será tratado como alguém duvidoso. É um mecanismo de sobrevivência. Reagimos ao sinal porque, na maioria das vezes, ele é a única evidência que temos disponível. Maquiavel entendia isso quando falava que a aparência é poder. Não porque o mundo seja superficial, mas porque a realidade social funciona através da percepção. E a percepção é moldada pelo que você mostra, não pelo que você sente. Então, se você vai ser visto de um jeito ou de outro, por que não escolher o jeito que funciona? Se você chegou até aqui, você já entendeu algo importante. Sua identidade não é fixa, ela é construída. Todos os dias, com cada ação, você está ou reforçando quem você era, ou construindo quem você quer ser. Não há neutralidade. Não há status quo permanente. Você está sempre mudando para melhor ou para pior. Então a escolha é sua. E olha, se você quer aprofundar essa estratégia de transformação de identidade, se quer entender como usar a dissimulação estratégica de Maquiavel para realmente mudar sua vida, eu tenho algo para você. Criei um e-book chamado A Bíblia do Poder, onde explico em detalhes como construir uma nova identidade de forma estratégica. Lá você vai encontrar os 25 princípios do poder, exercícios práticos e a sabedoria de Maquiavel aplicada ao mundo moderno. Se você quer se tornar aquele homem que não precisa de aprovação, que toma decisões com firmeza, que é raro e valioso, esse e-book é para você. Clique no link da descrição desse vídeo e comece a construir seu próprio edifício. Agora quero saber de você. Qual é aquela identidade que você vai construir a partir de hoje? Comenta aqui embaixo com a frase "Eu sou arquiteto" e me diz qual é o primeiro bloco que você vai colocar na fundação da sua nova identidade.
Porque quando você escreve, você se compromete. E quando você se compromete, seu cérebro começa a trabalhar. Lembre-se, a identidade é um músculo. E músculos crescem com o uso. Então use-o. Não amanhã. Hoje. Te vejo no próximo vídeo.